Ajude a divulgação da doutrina espírita participando do clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje, converso com a doutora Tani Sanches sobre o zumbido e sua relação com a espiritualidade. Bom, Tani, as pessoas estão bem carentes, né, como a gente conversou no bloco anterior, sobre informações sobre o zumbido, tá? Bom, o que pode desencadear o zumbido? A gente sabe que alguns traumas, né, como estouros, né, a própria poluição sonora, o que mais pode desencadear o zumbido? Além do avanço, né, da idade, o que mais pode desencadear? Eu colocaria de uma maneira mais simples que o zumbido pode ter causas físicas, causas emocionais, causas energéticas e causas espirituais. Então, dentro desse terreno que é absolutamente amplo, a gente vê que tem centenas de coisas por trás do zumbido. Então, como eu falei, a ideia é que o zumbido seja o sinal de alerta. Então, isso é o motivo para levar o paciente ao médico, fazer uma ampla busca de possibilidades diagnósticas para que você possa tratar de uma maneira mais personalizada. Certo. Você não vai dar remédio para alguém que tem um problema energético ou espiritual, né? Então, para poder fazer o tratamento render e o zumbido sair desse rótulo horroroso de que não tem cura, não tem o que fazer e que a pessoa vai ter que aprender a conviver com isso, você precisa fazer uma busca aberta para poder depois especificar o tratamento, senão não tem sentido. Certo. Bom, e alguns médicos, né, ainda vem uma barreira, né, no que diz respeito principalmente a energéticos e espirituais. Emocionais eles até podem entender, tem mais uma abertura. Quando que a gente começa a desconfiar que deve ter algo além do físico? Ótimo comentário. Eu acho que os médicos desconfiam sim, isso é fato, independente da universidade de origem, né? Mas eu tenho a minha suspeita de que isso só é uma desconfiança porque isso não é tratado como normal desde a faculdade. Porque a hora que for tratado como normal, provavelmente uma parte desse preconceito vai embora. Quando desconfiar que está além do físico? Quando todos os exames dão normais. Eu acho que essa é a primeira grande suspeita. Segunda, quando a pessoa tem toda a intenção de se tratar, faz tudo que é orientado direitinho e ela não só não melhora, como ela sai piorando. Então, sair piorando do zumbido, a despeito de todo o investimento de tratamento físico, é outra coisa que me levanta a suspeita de que tem alguma coisa a mais nessa jogada. Tá? E pacientes que estão no desespero. Desespero para mim também passou a ser uma coisa que, é melhor olhar melhor todo esse contexto além da orelha. E me diz uma coisa, então, os seus pacientes, né, alguns já sabem que você tem uma visão espírita, né, espiritualista, né? Alguns procuram você já com esse fim ou acabam chegando, né, a uma possibilidade espiritual através de conversas. Como que isso acontece na sua experiência? Então, alguns sim me procuram por causa de palestras, entrevistas, etc. Já vêm focados para isso ou a propaganda de boca em boca. A maioria não, me procura como uma especialista de zumbido e daí eu vou, na minha anamnese de rotina, eu vou fazendo essa triagem. Sempre começando pelo físico, porque eu acho que é importante não tirar o pé do físico, é a minha formação maior, expandindo para o emocional e aí com essas duas vertentes você já pega um monte de possibilidades de causas de zumbido e para aqueles casos onde parece que tem mais, a gente vai puxando para o energético e para o espiritual. Lógico, sempre sentindo a abertura que a pessoa tem. Claro, se o paciente não dá abertura, né, ele acaba também com o seu... Exatamente. E outra coisa, Tani, o que pode desencadear, falando agora no termo espiritual, o que pode desencadear um zumbido? Eu colocaria de uma maneira simples entre coisas do espírito com o próprio espírito, e daí nesse sentido eu pensaria em memórias traumáticas do passado, em experiências de quase morte ou em projeções do pensamento. E numa interação do espírito com outros espíritos, então uma interação externa, tá?
Então, dividindo nesses dois blocos, o que a gente veria? A regressão, eu acho que é uma ferramenta excelente para a pessoa voltar para o passado e ver quais eventuais traumas, porque todo mundo tem os seus traumas, podem estar intimamente relacionados com a presença do zumbido hoje, né? Então acho que esse é o terreno mais fácil para um médico, ou um psicólogo, ou um psiquiatra estar abordando, porque com a interação externa acho que precisa de outro tipo de ajuda. Mas o que acontece? De uma maneira bem simples, de novo, a minha ideia é que a memória é formada por uma série de componentes: o visual, o espacial, o auditivo, o emocional, e a gente engaveta isso tudo nas profundezas, né? Então, quando a pessoa tem um zumbido, ela pode ser um componente daquela memória que está arquivada na gaveta e o componente auditivo saiu. Então, a pessoa ouve o zumbido, tem um desconforto enorme, sensações extremamente desagradáveis, mas ela não sabe qual é a cena porque ela precisa abrir a gaveta e ver completamente o contexto desse zumbido. Então, nesse sentido, eu acho que o mais fácil para esses casos é se submeter a alguma terapia de regressão e poder vivenciar isso de novo, encarar esse fato, reformular a ideia e, como já é descrito na literatura, tirar esse zumbido do dia a dia dela. Certo. Bom, a gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre esse assunto, tá bem interessante, no nosso próximo bloco. Voltamos já já.